Graça e paz, meus amados. Bom dia, Cristo, meus irmãos. Bendito seja o Senhor por mais esse dia. Nós estamos aqui mais uma vez e hoje um EBD diferente, né? Hoje a gente voltou para nossa casa. Voltamos para nossa casa. Nós estamos aqui novamente no ambiente e com não é um convidado, mas é com uma companhia, uma amizade aqui, o nosso querido Léo. Cumprimento o pessoal aí, Léo, de casa. A paz de Cristo a todos. Como o pastor falou, né? Nessa quarentena, nesse nosso isolamento social, né? Hoje ele resolveu trazer a EBD aqui para a igreja, né? Estou muito satisfeito de estar aqui hoje, podendo estar acompanhando a ele, e que seja feita a vontade do Senhor, que possamos estar, apesar de isolados, né? Acompanhando os estudos, a palavra, as orações, continuamos orando um pelos outros, e Deus continua no controle de tudo, né? Bênção pura. Olha, gente, como nós falamos, hoje é um ambiente diferenciado, porque estamos de volta aqui. É a primeira vez que estamos transmitindo uma EBD direto da igreja e de dia. Então, a iluminação, tudo é diferente, mas aqui, ó, tá aqui o nosso ambiente, graças a Deus, nossa cruz aqui atrás. Bendito seja o Senhor. Mas também antes de iniciar, hoje é um dia especial, né, Léo? Hoje é dia das mamães. Então, olha, eu queria aqui parabenizar todas as mamães já. Deus abençoe a vida de vocês, viu? Vocês são instrumentos de Deus na nossa vida. Eu tenho certeza que esta é uma missão muito especial. Ser mãe é uma missão e ser mãe é um ministério. Eu diria não só uma ideia de missão, como se fosse uma missão designada apenas, mas é um ministério, né? O ministério de gerar uma vida é maravilhoso. Eu sempre digo, eu fico impressionado com a capacidade de geração. Gestar uma criança no seu ventre, saber que tem um ser humano dentro de si, no seu ventre, é algo para mim é divino, maravilhoso, e é uma missão de Deus, e é um ministério que Deus encarregou a vocês, mulheres, ser mãe. Então, que Deus abençoe a vida de vocês, e eu quero aqui também aproveitar, logicamente, mandar um beijão para minha mamãe Dalmi. Eu sou um privilegiado por ainda ter a minha mãe, muitos eu sei que já perderam as suas mamães, eu sou um privilegiado, e eu quero mandar um beijão para minha mamãe, dizer a vocês que este ambiente de EBD, hoje, mesmo sendo um ambiente diferente, porque estamos online, devido a toda a pandemia, mesmo sendo esse ambiente diferente, EBD para mim é minha casa. Isso porque esse legado me foi passado pela minha mãe. Minha mãe, eu desde quando eu me conheço por gente, me entendo alguma coisa da vida, eu tenho na minha mente a imagem da minha mãe dando aula de escola dominical para classe infantil. E eu aprendi muito. Quando eu cheguei no seminário, eu estudando no seminário, eu percebi que eu estava muito à frente de alguns colegas em relação ao conhecimento bíblico por conta da EBD. E esse legado eu devo à minha mãe que me conduziu a esse conhecimento. Então, um abração, um beijão a você, mamãe. Amém, Léo? Okay? Amém, pastor. Eu também gostaria de parabenizar as mamães aí e dizer que eu sempre refleti sobre isso, né? Que o amor de mãe é o nosso primeiro contato com o amor de Deus, né? O mais próximo que nós temos, né? Ainda quando não conhecemos a Deus, mas conhecemos o seu amor através das nossas mães, né? Que nos acolhem, nos cuidam de nós, né? Eu sempre, não é comparar, né? Mas sempre coloco uma linha referente a isso, né? Mas eu não tenho mais a minha, Deus já recolheu, mas eu quero parabenizar todas as mães, né? Nesse dia. Mas eu tenho lá a Viviane, que cuida de mim como se fosse um filho grande, porque é isso que eu sou. Então, também tem que
dar essa homenagem, né? Senão ela vai puxar minha orelha, que é Vereni. Vereni, parabéns para você. A gente já fez uma brincadeirinha, Gustavo já fez uma brincadeirinha hoje pela manhã com a Vereni, e o Gustavo está aqui atrás, ele manda um abração para você, mamãe Vereni. Deus abençoe a sua vida, Vereni, em nome de Jesus. Gente, vamos orar e vamos pedir a bênção de Deus, vamos pedir que o Espírito Santo de Deus nos abençoe nessa manhã e inspire o nosso coração. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te bendizemos nesta manhã, com alegria no coração, porque o Senhor nos presenteou com este dia. Te louvamos e te bendizemos por tudo isso. Também, ó Deus, queremos te agradecer por esse dia especial, Dia das Mães, que mesmo vivendo, Senhor, todos nós nesse momento de pandemia, separados, podemos ainda experimentar o calor, o carinho, o afago, o afeto de nossas mães. Muito obrigado, que o Senhor abençoe a cada uma delas, proteja as mamães e que o Senhor, pelo teu Espírito, inspire o coração a fim de que elas sejam instrumentos nas tuas mãos e que elas cumpram a sua missão, o seu ministério, sempre inspirado por ti, pelo teu Santo Espírito, de gestação, de criação, de educação. Ó Deus, nós como homens, como pais, trabalhamos também nesta peleja, na criação dos filhos, mas sabemos, ó Deus, que esse privilégio de gestação o Senhor deu às mulheres. E nós reconhecemos isso e louvamos ao teu nome por isso. Que a tua bênção permaneça. Agora sobre nós aqui, que estaremos na EBD, que possamos crescer nessa manhã, na graça e no conhecimento, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, gente, vamos continuar aqui nosso bate-papo. Hoje com o Léo vai estar interagindo. E se você desejar, você já pode começar a fazer as suas interações aí. E daqui a pouquinho a gente vai entrar no tema. Você pode fazer as suas perguntas. E aqui o Léo vai estar acompanhando comigo, ele vai estar vendo e a gente vai conversando. Se faltar alguma coisa, o André também está ali atrás, o Mauro, ele vai nos ajudar a captar assim, as perguntas, enfim, toda a interação. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Fique muito à vontade para mandar as suas interações aí. Assim... Eu todo início de aula desses dias eu tenho feito uma recapitulação, né? Então, eu acho que vocês lembram que nós estávamos trabalhando aquilo que nós chamamos de Ordo Salutis, acompanhando ainda na revista aqui, ó, nessa revista, que é a revista Fundamentos por uma Fé Inabalável, e ela nos traz a Ordo Salutis, ou seja, a ordem da salvação. Como se processa a salvação, certo, Léo? Certo. Então, certo, a gente trabalhou desde lá do pecado original, queda, e depois graça preveniente, depois arrependimento, depois fé. Olha, a lição de fé foi bacana pra caramba, né? Depois fé, justificação, depois de justificação, regeneração, e depois de regeneração, santificação. Nesse caso, nós estamos hoje trabalhando santificação. E vamos conversar um pouquinho sobre santificação. O texto que é separado pela lição é o texto de Levítico, capítulo 20, o versículo de número 7. Se você puder, abra aí a Bíblia em sua casa, Levítico, capítulo 20, o versículo de número 7. Vamos lá. Hoje eu não trouxe a canequinha de café. Deveria ter a canequinha de café, né, Léo? É verdade, pastor. Então, o texto diz assim, e ele é um texto que é básico para falar acerca da santificação. O texto diz assim, ó, portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu
sou o Senhor vosso Deus. No Novo Testamento, nós também temos esta mesma palavra, o apóstolo Pedro fala isso, o apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos ser santos assim como o Pai o é. Ou seja, nós somos convidados a ser santo como Deus, como Jesus Cristo expressou, isso tudo gerado pelo Espírito Santo de Deus no nosso coração. E essa questão de santificação, de santidade, me perdoe se eu estou sendo repetitivo, mas isso é importante para sedimentar. Talvez a gente vai conversar coisas aqui que você já sabe, mas olha só, gente, é importante a ideia da santificação ser bem consolidada na nossa vida, porque temos uma dificuldade na compreensão, Léo, da santificação, porque as pessoas às vezes têm uma compreensão de santificação como uma anulação da sua própria humanidade, do seu próprio jeito de ser. Ele se torna santo quando ele se torna outra pessoa. Ele se torna santo quando ele deixa de ser ele, como ser humano, para se tornar uma pessoa divina ou angelical. Então, a ideia da santificação acaba pegando nessa questão, a ideia angelical. Mas a santificação bíblica, ela não é um convite a você largar a sua humanidade, mas ela é um convite a você aceitar a sua humanidade. Obviamente, não estamos falando aqui, isso tem que ficar bem claro, você que está em casa, por favor, não confundam. Não estamos falando aceitar a natureza caída do ser humano, mas aceitar a criação perfeita antes da queda. A humanidade perfeita, que é a humanidade de Adão antes da queda. Então, a santificação, ela é uma aceitação. Eu não sei se essa palavra aceitação caberia bem, mas talvez seja a palavra apropriação da nossa humanidade, né? Você se apropriar dela. Por que se apropriar? Se apropriar porque ela foi conquistada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Cristo abriu a oportunidade e abriu o caminho para uma verdadeira santificação dos seres humanos. E como ele pode se santificar? Obviamente, seguindo o caminho de Cristo. Então, existe muita confusão quando as pessoas acham que a santificação ela é um processo de negação dessa humanidade que foi um dia renovado por Cristo Jesus ali na cruz do Calvário. E isso, para mim, é muito importante, porque isso traz, por exemplo, vou dar um exemplo, para o ambiente da igreja, um ambiente de seres humanos santificados, e não anjos, agrupamento de anjos, né? Porque algumas pessoas entendem que a igreja ela é agrupamento de anjos. Não, a igreja não é um agrupamento de anjos. A igreja é um agrupamento de seres humanos transformados, renovados, regenerados, nascidos de novo, batizados em um só corpo, em um só espírito, em um só sentimento, em uma mesma fé. Isso é a igreja. Ajuntamento e comunhão dos santos. E quem são esses santos? Não são seres angelicais, mas são seres humanos. Ok? Beleza. Se você quiser falar alguma coisa, pode, por favor, fale aí, fique à vontade. O Léo hoje está fazendo aqui a parte que deveria ser aqui um professor mais de rotina, mas a gente está impossibilitado, né? Então, deixa eu também dizer outra coisa aqui, que eu acho interessante, Léo, antes da gente caminhar aqui na questão da santidade, é a questão da santificação, melhor dizendo, perdão, vou voltar. A questão da
perfeição cristã, que é um processo de santificação. Porque assim como as pessoas também confundem santificação, Léo, com uma santificação angelical, elas entendem também como santificação, como uma santificação absoluta da impecabilidade. Então, você já deve ter ouvido muitas vezes, e se você tiver experiência com isso, pode até contar, muitas pessoas falando assim, eu também, santo só Deus. Crente falando isso, né? Sim, muitas das vezes querendo tirar a sua responsabilidade, né, com as coisas divinas, com as coisas de Deus, né? Então, colocando, claro que todo o atributo a Deus, mas como somos chamados a ser santos, né, nós também temos que assumir esse nosso papel. Né? Isso. Muitas pessoas falam isso, não. Santo só Deus. E aí isso é uma justificativa, né, uma explicação para a sua debilidade, e não ao contrário. Deveria ser quando falamos assim, não, nós somos santos sim, porque a palavra de Deus, inúmeras vezes, ela chama as pessoas de santos. Por exemplo, o apóstolo Paulo inicia várias vezes, em vários momentos, a sua fala dizendo assim, aos santos da igreja de Corinto, por exemplo. Só que a gente vai ler a carta de Corinto, ou a primeira ou a segunda carta, percebemos que as pessoas cometiam muitos erros e muitas falhas ali. Inclusive, na primeira carta, então, tem problema sério de moralidade, de questões morais ocorrendo dentro da igreja. Mas ele inicia a carta dizendo aos santos. Então, o que é essa ideia de santidade? Essa ideia de santidade é a perfeição cristã para a função que somos chamados a exercer. Eu sempre digo, e insisto em dizer isso, para explicar a perfeição da função. Uma criança, ela é perfeita quando nasce para cumprir o papel de ser um ser humano. Né? Então, quando o médico diz, nasceu uma criança, aí o pai pergunta, perfeita? O médico diz, é perfeito. Então, ele não está falando que ela não tem nenhuma dificuldade, nenhuma defeitozinho na mão, uma pintinha aqui, uma pintinha ali, ou até mesmo, às vezes, nasce até com uma certa doença ou uma enfermidade que tem que ser tratada ali. Mas o médico vai chegar para você e vai falar, não, perfeito. Perfeito para quê? Para viver. Então, nós somos perfeitos em Cristo para termos essa nova vida. Assim, é como, vamos supor, eu posso citar aqui 2 pessoas na igreja, aqui, que tem um problema que aconteceu e perdeu um dedinho do pé, que você conhece, presbítero Cristo. Aliás, um abraço para o presbítero Cristo e o nosso diácono Mauro também. Eles perderam um pedacinho do pé por acidente. Mas aí, você vira para ele e fala assim, eles são perfeitos? Sim, são perfeitos, mas está faltando um pedacinho do pé, então isso tira a sua imperfeição? Não, eles são perfeitos para viver, porque a vida que há neles, ela é perfeita. Por que a vida que há nele é perfeita? Porque neles elas são perfeitas. Porque esta vida que foi formada neles é uma vida que foi formada por Jesus Cristo. É a vida abundante. Então, eu sou perfeito para viver, você é perfeito para viver. Então, quando falamos da santificação, nós estamos falando o caminho dessa perfeição cristã. Você compreende aí na tua casa, gente? Você compreende isso? Se vocês desejarem, mais uma vez, podem fazer as suas interações e suas perguntas. Ok, Léo, até aqui tudo Ok, bem? pastor, estou captando. E reiterando, né? Mandem as suas perguntas para a gente poder interagir melhor nessa live de hoje, nessa aula de hoje. Beleza, então vamos lá, gente. A nossa lição, como eu falei, está em Levítico 20, versículo 7, que diz, portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Vou fazer a leitura da introdução. Quando se fala em santificação,
pode ocorrer de algumas pessoas inadvertidamente torcer o nariz julgando se tratar de um assunto árido, chato, enfadonho, cujo foco exclusivo é a cobrança de usos e costumes. É verdade. Muitas pessoas entendem que a santificação é uma cobrança em cima de usos e costumes. Então é aquela velha história, né, Léo, de achar santificação como roupa. Você já passou por isso, Léo? Já, pastor, já passei por isso, né, da gente achar que o cristão só pode usar a calça comprida, né, que não pode estar com certo tipo de pessoas que têm alguma prática diferente, né, e até a preocupação de estar em alguns lugares, né, porque o outro pode ver que você está numa festa de um amigo ou de repente conversando com uma pessoa que não tem uma vida muito regrada. E eu também tinha esse pensamento quando não era convertido, né? E depois vi que tudo isso é só o que nós queremos representar para os outros, né? E porque Cristo nos chama para uma coisa totalmente diferente, né? Até ele mesmo, quando foi questionado, e claro que de maneira nenhuma estou querendo fazer qualquer comparação com as nossas vidas, com a vida de Jesus, apesar que ele nos chamou para caminhar o caminho que ele percorreu, mas das pessoas acharem que, mas você está falando com uma pessoa que bebe, mas você está numa festa de uma pessoa que não é cristã, que está ouvindo determinado tipo de música que não louva a Deus, e tudo isso é aparência, né? Assim como a roupa, assim como... Porque o que Jesus disse, né, que ele veio para os doentes, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes, né? E eu acho que nós devemos fazer as mesmas coisas. Sim. Então vamos lá. Aproveitando que maravilha o café. O cafezinho aqui do Mauro. O café chegou. Caiu aí? A imagem parou? A gente já vai consertar. Aproveitou, vocês não viram, então vocês não estão vendo, então o nosso diácono Mauro trouxe um cafezinho aqui pra gente. Já a gente vai restabelecer a imagem aí, gente. Dá uma seguradinha aí. Tá bom? A gente já vai restabelecer a imagem. Enquanto isso, a gente vai saboreando aqui um cafezinho. Ok. O som está normal, mas a gente está travando a imagem. É isso que a gente está recebendo ali. Então, vamos continuar aqui. Gente, só a paciência um pouquinho, tá? Que já vai ser restabelecido. O Gustavo já está preparando ali a imagem e já vai ser restabelecido aí a imagem. E vocês estão perdendo aqui, na verdade a gente está aproveitando e tomando um cafezinho, porque o diácono Mauro trouxe para a gente um café. E vocês perderam ele entrando aqui, servindo a todos nós com um cafezinho. Mas vamos lá, olha só. Como o Léo estava falando, e eu acabei lendo aqui, olha, vou fazer a recapitulação. Quando se fala em santificação, pode ocorrer de algumas pessoas, inadvertidamente, torcer o nariz, julgando se tratar de um assunto árido, chato, enfadonho, cujo foco exclusivo é a cobrança sobre usos e costumes. Como o Léo disse, e ele viveu, experimentou isso. Pessoas achando e confundindo e ensinando de que a santificação era usos e costumes. É lógico que uma decência, certo, Léo? Uma decência e uma prudência na nossa caminhada, nas nossas amizades, nos ambientes em que estamos, isto é perfeitamente entendido. E deve ser assim. Porém, isso não é santificação. Porque a santificação, ela é um processo
interior dentro de nós. Porque é aquela velha história, não adianta você estar com a roupa adequada, seja ela de manga comprida e tal, ou uma saia adequada, quando a sua língua ou o seu coração não está condizente e não está cheio do amor de Deus. Então, a santificação não é apenas o uso e costume, mas ela é também um ato, também não, ela é primeiramente um ato interior na vida das pessoas, ok? O pessoal está aí ligadinho ainda, né, gente? Por favor, o Gustavo já está voltando aí, tá bom? Já está voltando a imagem, já. A gente vai ter que trocar ali a nossa câmera. Acho que acabou a bateria da câmera, não foi? Acabou a bateria da câmera e a gente teve que trocar. Mas a gente já está voltando aí. E a gente vai ter que fazer com uma habilidade tremenda, né, André? Porque não pode perder. Quase cirúrgica, né? Senão vocês descobrem o quanto nós somos feios. Então, gente, perdão, aqui. Vamos dar continuidade aqui. Então, a santificação não é um processo chato, não é um assunto chato, não é enfadonho. Pelo contrário. Nosso tema caráter de Deus em nossa vida. Santificação deve ser compreendida como também, entre tantos aspectos, né? Mas santificação deve ser compreendida também como a restauração da imagem de Deus no homem. Olha, isso é muito importante. A santificação é a restauração da imagem de Deus no homem. Porque, lembrando, quando da queda de Adão, a santificação foi perdida, melhor dizendo, a imagem de Deus foi perdida, certo? Porque o homem pecou, caiu em desgraça, caiu em depravação e natural. Mesmo que você tenha alguma debilidade na fala, o ser humano pode ter uma deficiência nas cordas vocais, mas a comunicação... Até mesmo falar por libras. Falar, né? Por libras, exatamente, que é uma forma de se comunicar tão perfeita quanto qualquer outra fala. Então, a fala, ela é uma questão natural, é uma imagem natural. Então, são vários aspectos que a gente poderia dizer de restauração da imagem de Deus no ser humano. A imagem política, a imagem natural e a imagem moral. Então, aspectos aqui que reflete o caráter de Deus. A necessidade de manifestar, mesmo que limitadamente, aspectos da perfeição divina em nossa vida,
torna evidente que uma vida santa não é fruto principalmente do nosso empenho ou de nossa boa vontade. É Deus, aquele que é 3 vezes santo, Pai, Filho e Espírito Santo, que nos torna santo. É a ação do Espírito Santo que nos mobiliza rumo à imitação de Cristo. Nossa santidade emana do trono da graça de Deus, fato que deve nos levar a viver a sua vida de dependência de Deus. O Senhor se compraz em compartilhar a sua santidade conosco a fim de potencializar as nossas virtudes e dinamizar nossa força espiritual, capacitando-nos ao testemunho. Por imagem de Deus, logo quando obedecemos ao imperativo da santificação, nos ajustamos aos pensamentos de Deus, consequentemente passamos a concordar com os seus juízos e abominar aquilo que ele abomina, amando aquilo que ele ama e medindo tudo quanto há neste mundo pelo padrão da sua palavra. A pessoa mais santa é aquela que em tudo concorda com Deus. Eu gostei dessa última frase aqui, que a pessoa mais santa que você pode conhecer, Léo, é uma pessoa que concorda em tudo com Deus. Perfeito, gostei também disso. Também gostei, né? Porque na discordância de Deus, reflete a nossa rebeldia. E a desobediência, né? E desobediência. Perfeito. Reflete a nossa desobediência. Então, uma pessoa santa é aquela que concorda em tudo com Deus. Obviamente, quando nós estamos falando concorda em tudo com Deus, não estamos falando quem concorda com tudo que os homens dizem a respeito de Deus. Eu acho essa que é uma outra questão. Né? Eu acho que o cerne do negócio, cara. O cerne do negócio, porque se eu falar assim para alguém e de forma que não tenha uma explicação adequada, se eu chegar para ela e dizer assim, olha, a pessoa mais santa é aquela que concorda em tudo. Eu vou ler novamente. A pessoa mais santa é aquela que em tudo concorda com Deus. A pessoa vai logo dizer assim, mas espera aí, se eu concordar com tudo que Deus está falando, Deus mandou matar a criancinha na Bíblia, então eu tenho que concordar com matar a criancinha? Por ela não entender aquilo que as pessoas dizem acerca de Deus, inclusive o próprio texto, ela vai achar que isso seria uma verdade absoluta. Então, eu não posso concordar com isso. As igrejas, entre aspas, dizem acerca de Deus é aquilo que Deus é. Entende? Então, tudo que o pastor diz acerca de Deus é aquilo que Deus é. Então, a fala de Deus, a fala do pastor se torna a própria fala de Deus. Deixa eu dizer assim, a gente já voltou ao vivo aí, certo? Ok? Já voltamos aqui com a imagem, gente. A gente ainda vai melhorar essas coisas em nome de Jesus, tá? Então, às vezes as pessoas imaginam que tudo que o pastor, tudo que a igreja diz acerca de Deus é aquilo que Deus diz. Não é isso. Isso não é verdade. Toda igreja, toda instituição humana, ela tem as suas falhas. Então, e eu como pastor tenho as minhas debilidades, então não posso dizer que tudo que eu falo é verdadeiramente tudo aquilo que Deus fala. Então, você pode discordar livremente, perfeitamente da minha opinião, sem discordar da opinião de Deus, mesmo eu sendo um pastor. Não é porque eu sou pastor da igreja e alguém poderia dizer assim, não pode discordar do pastor. Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui, Léo, porque eu acho isso muito importante.
existem muitas pessoas se dizendo pastores, se dizendo homens de Deus, tomam essa posição de voz de Deus para dominar e para manipular e aprisionar os seus membros, a sua igreja, aquele ajuntamento de pessoas. Então ela domina sobre elas. Verdade, pastor. A gente vê muito isso aí. E isso é uma pena, né, cara? Porque eu não posso ficar fazendo críticas aqui, porque a gente, né, tem que ter uma certa ética, né? Mas a gente observa pessoas falando até assim, eu já vi. Não, eu falo apenas o que Deus diz. Eu falo apenas o que Deus está mandando dizer, eu vou falar. E aí ele se coloca com uma posição de humildade. Porém, se você questionar alguma fala dele, ele vai chegar e vai dizer assim para você, não, olha, não discorde do ungido do Senhor. E se você discordar do ungido do Senhor, praga vai chegar na tua tenda. Então começa um tipo de maldição sendo lançada pela pessoa que, se dizendo a voz de Deus, ela lança maldição sobre a pessoa. Então, fiquem muito atentos, gente, com essa questão de pessoas que elas tomando o lugar de Deus, diz a respeito de Deus, quando na verdade não é. Tá bom? Então, a pessoa mais santa é aquela que em tudo concorda com Deus. Não são com as pessoas. E aí, Léo, para a gente dizer assim, mas qual é a autoridade para dizer agora em que eu tenho que concordar sendo verdadeiramente a fala de Deus? Não tem outra alternativa a não ser dizer que é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Então, a pessoa mais santa é aquela que concorda em tudo com Deus, obviamente concorda em tudo com a palavra de Deus. Ok? Amém. Vamos seguindo. Gente, a gente teve esse problema técnico aqui e interrompeu a nossa conversa aqui e acabou talvez alterando até você aí na sua casa. Mas, por favor, mantenha atenção que a gente vai crescendo e façam as suas interações. O Léo está aqui. O meu celular ficou ali com o Gustavo para ele tentar conectar, mas se você desejar fazer alguma pergunta, fique à vontade. O Léo vai procurar aqui. Tem uma. Aqui vou até mandar um abraço aqui para minha prima Cristiane, ela é da Metodista aqui da Primavera, e ela fez uma interação, ela disse, quando nós estávamos falando do estereótipo, né, do que é santidade, ela disse assim, esse equilíbrio é a ordem e a decência, pois o principal é um coração limpo diante de Deus. Sim, ela usa uma palavra que é extremamente metodista ou agiliana, que é equilíbrio. Equilíbrio entre viver uma vida cotidiana, vida mesmo, e aí a gente está preso à matéria, né? E viver a vontade de Deus, que é espírito. Então, equilíbrio entre corpo e espírito. Então, equilíbrio entre santidade divina e santidade humana. O equilíbrio entre uma caminhada que ela usa duas palavras, né? Que é ordem e decência. Ordem e decência. E o coração puro. Então, você viver com ordem e decência e, ao mesmo tempo, um coração puro. Agora, a ordem e decência, gente, é possível que muitas pessoas atinjam, mesmo não sendo cristãs. Correto? Sim. Ordem e decência. Por exemplo, se você for ao interior do Japão, já vi alguns documentários e você vê aquela coisa bem organizada, criminalidade zero, criminalidade zero, mas não é cristã.
talvez a maioria ali seja até budista ou hinduísta, acho que não, mas acho que é shintoísta, alguma coisa assim. E eles têm ordem e decência, mas não são cristãs. Aí alguém poderia dizer, tá vendo? Então não é bem assim. Só que a Cristiane tocou em 2 pontos, que é ordem e decência e pureza no coração. Pureza no coração só é gerada pelo Espírito Santo a partir do novo nascimento. Embora a ordem e decência a gente possa ver em alguns aspectos da humanidade, porque entendemos essa ordem e decência como aquilo que a gente fala a respeito de graça preveniente. Então é uma graça preveniente que é lançada sobre a vida dos seres humanos. Que nós falamos lá no início, nós não, né? O senhor falou lá no início, né, em outra lição, sobre a Ordo Salutis, onde vinha a graça preveniente. Né? Isso, que é manifestada nesse exemplo que eu acabei de dizer, lá no interior do Japão, que você chega lá, você fala, caramba, que coisa bonita. Mas aqui não tem Cristo. Não tem Evangelho? Como assim? Porque a graça preveniente de Deus foi manifestada ali naquele lugar. Se tiver outra interação aí, gente, faça as suas interações aí. Hoje eu sei que é Dia das Mães, a gente não vai alongar. Aliás, a gente tem que ver a hora aí, porque a gente não pode alongar. 45 minutos, então a gente vai encerrar aqui 11 horas mesmo, porque a gente sabe que tem almoço. Verdade. Para algumas, né? Nem todos vão almoçar juntos, né? Porque tem a questão do isolamento da separação, social, né? Isolamento social, mas muitos vão. Então, vou retomar aqui. A santificação, ela deve refletir o caráter de Deus, e o caráter de Deus é refletido na imagem que nós passamos ao mundo. E essa imagem, como eu disse, ela é política, ela é natural e ela é moral. Eu gosto muito daquele texto do apóstolo Paulo, que é 1 Coríntios 3,16, que refletindo como um espelho a imagem do Senhor, somos transformados de glória em glória. Esse texto ele está vinculado a uma ideia anterior de uma santidade. Eu não vou aqui igual o apóstolo Paulo dá-lhe uma marretada forte, mas ele está vinculado a uma aparência exterior de santidade. Porque ele fala, nós não somos como Moisés, que punha um véu para demonstrar a sua santidade. Não, pelo contrário, nós tiramos o véu, e por isso que ele fala, refletindo como um espelho a glória de Deus. Vamos fazer a leitura desse texto, que ele é 1 Coríntios, capítulo 3. Olha só, gente, vocês conhecem, eu já preguei sobre ele, mas eu acho importante falarmos dele mais uma vez. A partir do 16. Eu acho que eu estou enganado. Eu me enganei aqui no texto. É 1 Coríntios 3,16. Me enganei no texto. Acha aí, gente. Alguém acha para mim, por favor? Me enganei no texto aqui. Olha, mas eu estou na cabeça aqui que ele Vê se alguém acha aí. Você de casa, vê se alguém acha aí esse texto, refletindo como um espelho a imagem do Senhor. Oi? 1 Coríntios 3,18? Não. Eu estava com 3,16 aqui na minha cabeça. Segunda? Então. É a segunda, eu estava no primeiro, gente. Perdão. É 2 Coríntios. Isso mesmo. 3,18. Perdão, gente. Perdão, anotem aí. 2 Coríntios 3,18.
que vai dizer assim, mas todos nós com o rosto descoberto. Por que ele vai falar que com o rosto descoberto, gente? Por que é que o apóstolo Paulo fala que olha, versículo 18, 2 Coríntios, versículo 18, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Por que é que ele fala com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, a mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então vejam só, ele vai dizer que a santidade, ela é pública. Ela não é uma santidade falsificada pela aparência. Ela não é uma santidade intermediada por algum costume de colocar um véu sobre o rosto. Mas a santidade, ela é pública. Então ele fala, pelo contrário, mas todos nós com o rosto descoberto, nós refletimos a nossa santidade ao mundo. É como nós falamos anteriormente acerca do equilíbrio entre usos e costumes que são interessantes, são bons, são eticamente aceitáveis, e a pureza do nosso coração, porque não adiantaria nada você executar, e foi a Cristiane que falou a respeito do equilíbrio, não adianta nada você executar tarefas de usos e costumes e decências sem um coração interior estar limpo. Então, o apóstolo Paulo diz aqui, mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito. Ele vai falar que o versículo 13, do capítulo 3, diz, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Nós não somos como Moisés. Moisés, um homem de Deus, um estadista, um servo de Deus, alguém que é exemplo para a nação de Israel e exemplo para todos nós, exemplo de fé, exemplo de obediência, exemplo de perseverança. O apóstolo Paulo fala que nós temos um ministério muito mais excelente ainda, porque ele fala, nós não somos como Moisés, que punha um véu sobre o seu rosto. Pelo contrário, nós somos público, tiramos o véu e mostramos a nossa cara, entre aspas, para o mundo, que mostrando a nossa cara, na verdade, estamos mostrando o nosso interior, nosso coração, nossa vida, nossa alma, nosso espírito. Então, olha, tem uma outra fala do apóstolo Paulo que eu não me lembro, que ele diz que não somos como aqueles que o que fazem em oculto têm vergonha de demonstrar publicamente. Vou repetir. Eu não me lembro agora o texto, eu posso ficar devendo para vocês, e se vocês desejarem, me cobrem. O apóstolo Paulo, ele diz que nós não somos como alguns que fazem em oculto aquilo que não tem coragem de fazer publicamente. Olha, irmãos, deixa eu dizer uma coisa. O cristão, ele é uma pessoa completamente transparente. Ele não tem negociata, ele não tem obscuridade, ele é transparente no que ele faz, a vida dele é transparente. Então, ele é público em tudo que faz. Existem pessoas que têm vergonha de se expor publicamente sobre a sua vida íntima, a sua intimidade, e ele tem vergonha, porque ele sabe que se ele for público, ele vai sofrer. Eu digo aqui, eu como pastor, irmãos, e não estou querendo aqui puxar isso tudo para cima de mim, e me colocando como exemplo e um modelo da santidade, mas tenho que me colocar como referência, porque sou uma pessoa pública. Não é possível você chegar em minha casa
E antes de você tocou a campainha, chegou o Léo. Eu comecei a guardar, esconder tudo, e você não saber aquilo que eu estou lá, vivendo. Lógico que você não é um fofoqueiro. Mas, pastor, no mínimo a gente troca a roupa de mendigo, né? Isso aí, é isso aí. A roupa de mendigo a gente troca. Perfeito, Léo, perfeito. Porque a gente não quer se ver como um mendigo. Mas é óbvio que eu também não estou falando nesse sentido, né? Você tem a sua intimidade familiar e é lógico que e você não seria fofoqueiro de querer entrar na minha casa para ver isso, mas o que eu estou dizendo vamos supor, você vai em minha casa e a gente vai assistir uma TV, eu abro a TV Smart lá, e no histórico da Smart TV tem um monte de coisa lá que eu ficaria, não, isso aqui não, não, isso não. Não dá, né, gente? Aí não dá. Aí não dá. E olha que eu não estou falando em relação a somente isso, não. Eu poderia ir algo além. E aí eu estou me colocando eu como pastor, gente. Não estou colocando ninguém aí, não, mas estou colocando eu como pastor. Eu não poderia ser pastor dessa igreja e você chegar aqui numa hora, independentemente do culto, e me encontrar fazendo uma negociata com um candidato a vereador, prometendo apoiá-lo e trazê-lo ao culto para fechar aqui e dizer assim, não, esse é o nosso candidato. Como muitos irão fazer. E muitos irão fazer, porque agora a gente vai vir, está vindo aí as eleições, muitos irão fazer assim, com a desculpa lavada, esfarrapada, de dizer que está fazendo política. Nós fazemos política sim, como imagem política de Deus. O ser humano carrega a imagem política, mas não é a política partidária, nesse sentido de fazer negociatas de apoio a candidato para depois lá na frente retirar alguma coisa da Câmara, dos vereadores ou da Prefeitura, alcançando algumas vantagens. Não, de jeito nenhum. Até porque nós temos que ser isento. Então, na nossa isenção, a gente deve colocar as nossas posições contra até mesmo aqueles que nós um dia votamos. Sim. Por exemplo, não vou declarar voto aqui, mas se você conversar comigo, vai saber em quem eu votei nas últimas eleições. Mas você acha que eu não vou meter o pau nele se ele começar a fazer besteira? É claro que vou. Então, eu tenho que manter a minha isenção e não uma negociata. Então, a santificação ela deve ser pública, refletindo o caráter de Deus. É interessante, pastor, que o senhor falou da santificação ser pública, né? A gente até brincou sobre estar em casa e estar com uma roupa mais informal, e se alguém vier visitar. Ontem mesmo passou lá em casa a Milena e o Luciano, né, entregando a lembrancinha do Dia das Mães, e a gente estava de pijama e tal, mas foi só botar uma outra roupa e nós nos recebemos, né? Mas o mais interessante de tudo é de não ter esse dualismo de em casa, quando eu estou sozinho, eu faço tal coisa, mas quando aparece alguém que pode me julgar, não que nós sejamos assim, e aí eu ajo de uma outra forma, eu falo de uma outra forma, ou me imponho de uma outra forma. Não, a liberdade que o Evangelho nos traz é de poder viver da hora que acordamos, a hora que dormimos, do mesmo jeito, né? Independente de quem nos visita, ou quando nós estamos sozinhos. Outro dia mesmo eu estava em casa, e a gente tem, com tanta coisa que tem passado na TV, a gente tem deixado a televisão um pouco de lado, né? Ontem até queimou a minha televisão da sala. Mas aí, às vezes, a Viana acordava e falava assim, tá vendo nada não? Eu assim, não, porque eu sei que lá não tem nada interessante, então deixa desligado ali o silêncio da sala e tal, e a gente até consegue refletir sobre outras coisas, e não ficar teleguiado pelo que está passando na TV, né? Então, mas eu falo sempre, eu tenho falado sempre isso, né? Não tenho falado sempre isso, que o Evangelho nos dá uma coisa que, claro, Cristo falou isso, que o mundo não nos dá, que é essa liberdade da gente poder, da hora que acorda, a hora que dorme, em tudo que fazemos, né, no todo o nosso lidar, ser transparente, ser da mesma forma, né? Sim, aliás, você falou em TV, Léo,
mais uma vez, gente, desliguem a TV. Desliguem a TV. Sabe? Eu tenho que falar isso. A mídia brasileira de TV aberta, ela está como nada para destruir o nosso país. Não é possível não enxergar isso. Eu tenho que dizer. Então, busque informações. Hoje, com TV Smart, melhorou muito esse acesso, né? Então você pode buscar informações de internet para todos os lados, para que você tenha um equilíbrio, porque a mídia de TV brasileira, ela está tendenciosa a uma versão o tempo todo. O tempo todo. Eu não vou dizer que ela não tenha as suas razões em algum aspecto. Por favor, porque se a gente ficar tendencioso para um lado, a gente tem que ter um equilíbrio. Mas, gente, deixar-se levar e ser manipulado pela mídia nacional não dá. Vai matar o povo brasileiro. Eu ouvi essa semana, quinta-feira, mais precisamente quinta-feira, e eu compartilhei isso com o diácono Mauro, que está aqui, um prefeito de uma grande cidade do país, dizer que comprou 35 mil urnas funerárias, 12 mil sacos plásticos para transporte de corpos. Você acredita numa coisa dessa? Um prefeito ir para frente de uma TV, convocar uma coletiva para falar que comprou caixão para te enterrar? E dizendo que isso é plano de governo? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Gente, então desliguem a TV. Você acha que algum prefeito está preocupado com a sua saúde? Pode ter certeza que não. Eles estão preocupados em queda do ICMS e reposição do governo federal sobre isso, e entrando em estado de calamidade pública. Eu falo isso de peito aberto, não tenho nem um pingo de medo de dizer isso, porque é uma verdade. Mas, voltando aqui, gente, a santificação, ela é o reflexo do caráter de Deus em nós, e esse reflexo é pela imagem de Deus na nossa vida, e a imagem de Deus na nossa vida é uma imagem pública, deve ser uma imagem pública. O segundo aspecto aqui que a gente pode dizer é que a santificação, ela é um estilo de vida. Na nossa bandeira de nossa igreja está santidade como estilo de vida. É o lema, o slogan, seja o que for, da Igreja Metodista Wesleyana, santidade como estilo de vida. E a santidade, ela é um estilo de vida radiante. Eu vou fazer a leitura aqui. A experiência de santificação é tão benéfica e seus efeitos são tão evidentes e abençoadores para o coração humano que não há como ser ocultada. Isso quer dizer que a manifestação da graça divina na vida do salvo se tornará visível invariavelmente. Notadamente, teremos como diferenciais a prudência nas palavras. Olha só, o estilo de vida que é produzido por uma santificação. Prudência nas palavras, domínio próprio, vitória sobre o pecado, moderação, acompanhados de ações que demonstrem o amor ao próximo e, sobretudo, o amor a Deus. A santidade é uma coisa que pode ser vista em um homem, podendo ser reconhecida, salientada e sentida por todos quantos estão à volta dele. A santidade é como luz que, quando existe, é percebida. Então, Léo, a santidade, ela não é algo teórico, ela é algo prático. Então, a santidade, comparada aqui pela leitura que fizemos, é como luz que ilumina todos os ambientes. É como sal e luz da terra, ou sal e luz do mundo.
santidade, ela é pública. E quais são os aspectos visíveis desta santidade na vida do ser humano? Nós falamos inúmeras vezes sobre os aspectos da vida de piedade e vida de misericórdia. E o autor da lição, ele vai dizer que a santidade é notadamente sobre a prudência nas palavras. Gente, olha só, sejam prudentes em suas palavras, onde vocês estiverem. Sejam prudentes. Não somente prudente, como também domínio próprio. Tem gente que não tem domínio próprio, não explode com facilidade. Verdade. Domínio próprio. Prudência nas palavras. Moderação. Sejam moderados. Eu vou dar um exemplo de moderação que deve ser compreendida por nós, gente. Moderação na comida. Tem gente que está sofrendo muito porque não sabe ser moderado. E aí a gente enfrenta alguma dificuldade no nosso corpo por não ser moderado na alimentação. E aí quando eu digo moderado na alimentação, eu digo equilíbrio naquilo que comemos. Domínio próprio, vitória sobre o pecado, moderação, e tudo isso acompanhado por ações que demonstrem o amor ao próximo, sobretudo o amor a Deus. Gente, tem tantas coisas para falarmos acerca da santificação e da santidade, mas já estamos caminhando para um final. Hoje tivemos algumas dificuldades técnicas aqui, e aí por essa dificuldade técnica acabou tendo algumas dificuldades na transmissão, então vocês nos perdoem. E temos algumas interações aí? Pastor, o pessoal hoje está tímido igual a mim, né? Eu também estou aqui bem tímido e o pessoal está com pouca interação, mas tem um aqui, ó. O André Vinícius, né, o nosso presbítero André Vinícius, está interagindo com a gente, dizendo: santidade tem a ver, na verdade é uma pergunta, santidade tem a ver com uma ética pública local ou varia de um país para outro? Então, isso é ótima pergunta. Quando entendemos a santidade como um conjunto de normas e costumes, essa santidade ela vai depender do local. Entende? Porque, um exemplo, aqui na Escócia tem uma tradição de homem usar saia. É tradição. Se o homem entrar de saia dentro da igreja, ele vai ser visto como um santo ou como um depravado? É possível que ele chegue aqui como um depravado. Eu só estou colocando um exemplo mínimo. Então, a tradição e cultura do determinado lugar, ela pode ser um elemento de alteração no nosso conceito de santidade. Por isso eu digo que santidade não é usos e costumes. Santidade é algo que é gerado pelo Espírito Santo de Deus no coração. Uma vez o senhor deu um exemplo de um pastor que visita ao Panamá, ele pediu um café e o pessoal ficou horrorizado, né? Porque a gente até tomou um cafezinho aqui, porque lá o café é visto de uma outra forma, né? Isso. Até no Brasil ainda tem algumas religiões brasileiras, cristãs, que não tomam café. Não bebem Coca-Cola por questão da cafeína, porque a cafeína é estimulante, então, por estimular a adrenalina, o corpo, eles falam: não, isso não pode ser, não pode tomar. Então, proíbem o café. Isso tudo deriva de uma cultura. Então, a cultura do lugar interfere nessa ideia do que é santo, o que é santificação. Então, tomar café para alguns é pecado. E aí a gente vai também na bebida, por exemplo, o vinho, em alguns países frios da Europa, vinho é uma questão cultural. E então, as pessoas bebem vinho como se estivesse bebendo um café.
para nós brasileiros. E aí, então lá não é pecado. Meu tio contava uma história de uma igreja bem simplesinha, mas muito simplesinha, em que um missionário americano veio no Brasil e eu não sei exatamente como é a história, mas meu tio, pastor Osmar Mielgo Gonçalves, uma grande referência para a minha vida, ele contava a história de que veio um missionário americano e ele pregou na noite, foi uma bênção no culto. Terminou o culto, ele foi lá para o fundo da igreja e pegou um cachimbo, tirou o cachimbo e começou e ele estava fumando. Uma irmãzinha foi lá e veio diretamente contar para o pastor dizendo que deveria expulsar aquele missionário da igreja porque aquele missionário estava fumando cachimbo no fundo da igreja. E aí o meu tio contando, dizendo que o pastor disse: minha filha, fumar cachimbo lá na tradição deles não é pecado, mas fofoca é pecado em todo lugar. Então, quer dizer, vejam só, uma coisa que é perfeitamente aceitável em um lugar, outra coisa não. Mas o pastor falou a respeito da pureza na intenção daquela pessoa em denunciar aquele missionário. Então, santificação tem muito a ver com o interior e não o uso de costumes. Então, não sei se eu respondi ao meu querido André Vinícius, mas altera, sim, a nossa concepção de santidade, dependendo do lugar onde você está. Por isso, eu sempre digo que santidade não pode ser vista como algo exterior, mas algo como interior. Então, santificação, ela não é usos e costumes, mas santificação é um processo divino dentro do coração. E eu digo que santificação é amor. Então, se você quer ser santo, você deve estar cheio de amor de Deus no teu coração. Então, você vai amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Então, como ele diz aqui, que os aspectos da santificação externa, tudo isso deve ser acompanhado de ações que demonstrem o amor ao próximo, sobretudo o amor a Deus. Esse é o maior de todos os mandamentos e colocação acima de todas as coisas de Jesus. Pastor, nós temos mais uma interação aqui, a Luciana Pontes, né, que aqui aparece como Luciana Gomes, ela está cumprimentando, né, a paz e dando um exemplo que nos cultos africanos a dança também é uma expressão cultural, né? Olha, eu sou criado na igreja desde o ventre de minha mãe e dançar era completamente pecado, de todo tipo de dança, todo tipo de dança. Dançar, você vê, né? Gente, você vê como que a compreensão é equivocada, dançar era pecado. E aí você vai para religiões, você vai para tribos africanas e você tem lá a expressão de adoração a Deus dançando, que é bonito pra caramba e tem que tirar o chapéu para os africanos em termos de dança, porque eles são feras. E não só dança, né? Eles conseguem dividir a voz, fazer um coral sem ninguém ensinar, sem um maestro, cara. Eles conseguem cantar sem nenhum maestro, eles conseguem fazer divisão de voz. Aquela música clássica, ela é meio estilo africano de impostação de voz. E não só na voz, mas também na dança africana eles expressam a adoração a Deus. Então é isso aí, Luciana. Aqui, hoje já está sendo vencido isso, tanto é que tem coreografia dentro da igreja, mas dança durante muito tempo ficou pecado, por uma questão cultural, como disse o presbítero André. Nós estamos caminhando já para o final, gente. Eu sei que a gente acabou hoje sendo prejudicado por algumas técnicas. Também eu sei que o pessoal está um pouco quietinho aí, porque hoje é Dia das Mães. Dia das Mães.
Então, muita gente não conectou, mas a gente está com quantas 15, pessoas? 15. 15 pessoas conectadas aqui. E isso daí vai aumentar muito depois, porque aumenta muito a visualização depois. E a gente quer pedir perdão aí pelas falhas, mas a gente conseguiu ainda reconectar e trazer novamente, e não caiu a live. O que é importante é que não caiu. Gustavo está ali atrás, está de parabéns, porque não caiu a live, mesmo perdendo a imagem. Tá bom? E a gente vai ficar aqui. Na semana que vem, a gente vai voltar a falar sobre todos esses aspectos aqui da santificação e caminhando. Deixa eu dizer aqui qual será a nossa outra lição, embora a gente vá repetir um pouco santificação, a gente vai falar sobre vocação ministerial, mordomia cristã. Depois, livre-arbítrio, reino dos céus, restauração, ou melhor dizendo, ressurreição dos mortos, condenação eterna e vida eterna. São aspectos básicos e fundamentais para viver uma verdadeira vida cristã. Que Deus abençoe, fiquem na paz, no nome de Jesus. Vamos estar orando para encerrar. Se desejar falar alguma coisa aí, Léo, fique à vontade, em nome de Jesus. Pastor, eu quero reiterar que eu estou muito feliz de estar aqui participando, apesar de toda a minha timidez, né? E como o senhor falou, né? Depois as lives depois aumenta a visualização, até porque hoje o pessoal está envolvido em almoço e tal. É verdade. Né, esse encontro do Dia das Mães, e muitos eu sei que vão assistir depois do almoço, à tardinha, à noite, né, e que sejam abençoados com o que foi dito aqui hoje, tudo que foi lido, tudo que foi falado. Tá? Eu espero que vocês tenham um dia abençoado e produtivo. Gente, sejam santos em tudo. E uma das possibilidades de externar a santidade hoje é amando e honrando as suas mães, as suas mamães, viu? Abracem, beijem virtualmente suas mamães e honrem as mamães hoje, tá bom? Que Deus abençoe. Vamos encerrar? Vamos orar para agradecer a Deus. Muito obrigado. A gente quer agradecer a presença aqui hoje do diácono Mauro, que trouxe um cafezinho para a gente aqui. Pena que vocês não viram. Mauro, venha cá, por favor. Isso, porque naquela hora que você trouxe o cafezinho, o Mauro não estava. Aqui, venha cá. Isso, a gente quer agradecer ao Mauro aqui. Viu, ele estava protegido de máscara, trouxe o cafezinho aqui. Mande um abraço para sua mamãe aí, Mauro. Na verdade, eu queria mandar um abraço para todas as mães, a mãe da nossa congregação, né? E especial para minha mãe, é óbvio, que está me esperando lá para o almoço, está preparando um empadão para mim e para ela, né? Nós estamos em confinamento, eu estou junto com ela, e agradecer essa manhã, né, essa EBD abençoada, e esperando que em breve nós vamos estar juntos, ok? A paz, meus irmãos, fiquem com Deus. Amém. Gente, olha só, hoje, 19 horas, nossa live. Hoje, 19 horas, a nossa live, viu? Não esqueça, não. Convidem, compartilhem, porque vai ter bênção e teremos surpresas. Hoje, a gente tem uma surpresa maravilhosa para as nossas mamães. Não esqueça disso, não. Convide a sua mamãe para participar. Se ela tem dificuldade com o celular, ajude a ela a conectar, porque hoje temos uma surpresa especial para as nossas mamães, tá bom? Vamos orar agradecendo a Deus esse momento em nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós louvamos ao Teu nome por essa manhã, por essa EBD abençoada, por tudo que aprendemos nessa manhã. Que Teu Espírito solidifique todas as lições no nosso coração e que possamos colocar isso em prática na nossa vida, glorificando o Teu nome em tudo que fizermos. Seja com os Teus filhos, abençoe esse dia especial das mães, que a paz, o amor esteja em cada lar, em cada família, e eles possam desfrutar com alegria deste momento lindo, belo, que é este dia. No nome de Jesus Cristo pedimos a Tua bênção, no nome de Jesus oramos. Amém, amém.
Meus amados, fiquem com Deus. Até logo mais, 19 horas, estaremos de volta. Que Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus. Amém.